Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Tite, é mentiroso ou não? Na sua opinião, qual é a sua opinião, torcedor do Corinthians? Já que o Tite vai comandar o time do Flamengo. SAF no timão, a Sociedade Anônima de Futebol, clube empresa. Como é que pensam os presidentes, os candidatos à presidência do Corinthians em relação a SAF no timão? Bruno Mendes convocado, foi convocado para a seleção do Uruguai para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo. Risco de rebaixamento, o Corinthians está sofrendo risco sério de rebaixamento. É bom abrir o olho, Mano Menezes. Eu conto tudo para você agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova, você recebe notificação diferente, você recebe a notificação. Deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você agora mesmo, em menos de 24 horas. É isso mesmo. Vou deixar o link no comentário fixado do canal para você, através do link, falar com o pessoal do WhatsApp ou através do QR Code. Conversa com o pessoal da WhatsApp aí da Mais Ágil e você antecipa o teu FGTS em menos de 24 horas. Mais Ágil, é mais ágil mesmo. E a Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. A Aposta Ganha, você aposta, você faz o cadastro, é muito simples, faz o cadastro com o meu link. Na primeira aposta, você faz o cadastro e ganha R$5 de bônus para fazer a primeira aposta. Faz o cadastro e ganha R$5 de bônus para fazer a primeira aposta. A Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. Agora tem jogos das eliminatórias da Copa do Mundo e você pode apostar à vontade nos jogos das eliminatórias, tá bom? É isso aí. E você apostava que o Tite seria o técnico do Flamengo? Pois é, o Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, deu uma entrevista hoje afirmando que o Tite já é o novo técnico de futebol do Flamengo. Então, aí é o seguinte, torcedor corintiano, o que você acha? Porque o Tite disse, ainda quando era técnico da seleção brasileira, ele deu uma entrevista num podcast e ele disse que poderia chamá-lo de mentiroso se ele assumisse uma equipe ainda esse ano, que ele tiraria esse ano, depois da Copa do Mundo, para um ano sabático, para descansar, para tirar férias, e que não seria técnico de nenhuma equipe do futebol brasileiro. E, de repente, ele aceitou o Flamengo. Ele tem o direito de mudar de ideia ou ele é mentiroso, na sua opinião? Ele diz que poderia chamar ele de mentiroso se ele aceitasse outra equipe do futebol brasileiro, se ele dirigisse alguma equipe do futebol brasileiro depois da Copa do Mundo. Foi o que ele disse, palavras dele. Lembrando que o Tite disse 4 vezes não ao Corinthians. O Corinthians tentou a contratação do Tite. Depois que antes do Fernando Lázaro ser contratado, né? Antes do Fernando Lázaro ser contratado, o Corinthians tentou a contratação do Tite, depois tentou a contratação do Tite quando o Fernando Lázaro foi demitido, depois tentou a contratação do Tite quando o Cuca foi demitido e agora tentou a contratação do Tite quando o Vanderlei Luxemburgo foi demitido. O Corinthians tentou, portanto, 4 vezes a contratação do Tite. Nas 4 vezes, o Tite disse não, justamente com a justificativa de que não comandaria nenhum time nesse ano. E agora ele vai comandar a equipe do Flamengo. Qual é o sentimento do torcedor corintiano em relação a isso? É um sentimento de traição? É um sentimento parecido com o sentimento que ficou do Vitor Pereira? Ou é um sentimento apenas de mágoa? É um sentimento de desapontamento em relação ao técnico, ex-técnico
da seleção brasileira? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, quero saber o que você acha a respeito do Tite. Deixe o seu comentário. O que você acha? O Tite no Flamengo, qual é o sentimento? Qual é o seu sentimento em relação ao Tite no Flamengo? Pode chamar o Tite de mentiroso ou não? Ou ele tem o direito de mudar de ideia? Porque todo mundo tem o direito de mudar de ideia, né? O Tite também tem o direito de mudar de ideia. Ou não? Ou tem que chamar ele de mentiroso porque ele disse que não assumiria nenhuma equipe até o final do ano. E disse não ao Corinthians, 4 vezes ao Corinthians. Isso magoa o torcedor corintiano. Agora, quem assumiu o time do Corinthians, quem teve coragem de assumir o time do Corinthians, né? Mesmo na roubada, porque o Corinthians hoje está vivendo uma tremenda roubada, mesmo pegando um abacaxi, pegando uma situação complicada, foi o Mano Menezes. O Mano Menezes assumiu o time do Corinthians numa situação bastante delicada do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está vivendo uma situação muito complicada com o empate contra o Flamengo. O Corinthians continua na mesma posição, na 13ª posição, com 31 pontos ganhos, só que abaixo do Corinthians está o Santos com 30 pontos, o Cruzeiro com 30 pontos, o Bahia com 28 pontos, o Vasco tem 27, o Vasco é o primeiro da zona de rebaixamento. Portanto, o Corinthians está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Uma situação complicada para o Corinthians. O Mano Menezes diz que não conversou com os jogadores a respeito da zona de rebaixamento, que ainda não é o caso de conversar com os jogadores, porque só vive a zona de rebaixamento quem está propriamente dito, quem está na zona de rebaixamento, mas é bom conversar com os jogadores sobre a zona de rebaixamento, porque a situação corintiana anda muito complicada. Por falar em Mano Menezes, o elenco do Corinthians já se surpreende positivamente a respeito do Mano Menezes. Os primeiros treinos do Mano Menezes no comando do Corinthians estão agradando ao elenco corintiano, ao contrário dos treinamentos do Vanderlei Luxemburgo, que não agradavam o elenco corintiano. É verdade que o Mano Menezes ainda não teve muito tempo para treinar a equipe, né? Foram 3 ou 4 treinos, 4 ou 5 treinos no máximo, mas o elenco já sente a diferença em relação aos trabalhos anteriores. O primeiro impacto é muito positivo. Internamente, a impressão é que o trabalho do Mano é muito mais atento aos detalhes que o da comissão técnica anterior. E o Mano Menezes tem parado os treinos a todo momento para conversar com os jogadores, tem mostrado vídeo para os jogadores, o próprio Fábio Santos já falou sobre isso. O Mano Menezes que está tentando agrupar mais o elenco do Corinthians, está tentando agrupar, fazer com que o time do Corinthians marque mais aproximadamente, tenha uma marcação mais aproximada. É o que o Mano Menezes pretende, fazer as 2 linhas de 4 mais aproximada, com uma marcação mais aproximada, né? Porque ele entende que o time do Corinthians ainda está bastante espaçado e entende que o Corinthians ainda tem muito que trabalhar no sentido de evolução. O Corinthians que agora só joga contra o Fluminense depois da data FIFA, então o Mano Menezes vai ter 11, 12 dias para trabalhar a equipe do Corinthians e vai estar tranquilo em relação a isso para trabalhar a equipe corintiana. Aliás, o jogo do Fluminense, que era para ser na quarta-feira, foi para quinta-feira. O Corinthians vai jogar agora só pela 27ª rodada contra o Fluminense e vai ser exatamente no dia 19 de outubro. 19 de outubro, uma quinta-feira, às 9h30 da noite. O jogo estava marcado para o dia 18 de outubro, foi modificado para o dia 19 de outubro, uma quinta-feira, às 9h30 da noite. E quem também está vai disputar as datas FIFA, as eliminatórias da Copa do Mundo, é o Bruno Mendes. O Bruno Mendes foi convocado para a seleção do Uruguai e vai jogar as 2 eliminatórias contra a equipe da Colômbia e também contra a equipe do Brasil. Contra o Brasil, o jogo vai ser no dia 17, no Estádio do Centenário. O Bruno Mendes, que saiu do último jogo contra a equipe do Flamengo com uma contusão na panturrilha, mesmo assim, ele vai jogar as partidas, foi convocado para jogar as partidas do Uruguai pela seleção uruguaia. É um corintiano que, portanto,
está presente nas eliminatórias da Copa do Mundo. Quero falar agora, meus amigos, para encerrar esse noticiário, sobre a SAF, sobre a Sociedade Anônima do Futebol. Os dois candidatos, aliás, o Augusto Melo já deu entrevista aqui no canal do Cereto, o André Luiz Oliveira está convidado para dar entrevista aqui no canal do Cereto, ainda não respondeu o convite, se aceita ou não dar entrevista aqui no canal do Cereto, mas vai ter o mesmo espaço, a mesma oportunidade, e os dois candidatos falaram sobre a SAF. O Augusto Melo, inclusive, falou aqui no canal do Cereto a respeito da Sociedade Anônima do Futebol. Mas o presidente, o André Luiz Oliveira, deu uma entrevista para a CNN. O presidente não, candidato a presidente, candidato da situação, o André Luiz Oliveira, deu uma entrevista para a CNN, falando da SAF, o que ele acha do Corinthians virar clube empresa. Olha só a resposta. Eu não sei se eu consigo, de repente, fazer com que todo mundo entenda o que vai acontecer com a SAF. A SAF hoje, ela é um projeto que já parece que está dando certo. Então, eu tenho acompanhado, tenho lido algumas coisas que são interessantes, porque quando a pessoa fala em SAF, é isso que a gente precisa explicar para o torcedor. A SAF não é vender o clube, porque as pessoas não estão entendendo. Eu também, antes de ver alguns parecer, por exemplo, a CVM lançou agora, acho que foi dia 21 ou dia 22 de setembro, um parecer favorável à SAF. E eu fui dar uma lida no parecer, e aí você começa a entender que a SAF não é do jeito que as pessoas estão analisando aqui. O que a gente precisa fazer nesse momento? Precisa criar um grupo de análise, de ver a melhor forma que essa SAF se colocaria ou se caberia no Corinthians. Eu acho que nós estamos para esse final de ano aqui, chegar numa arrecadação de quase 1 bi. Então, você praticamente está chegando no teto, no volume quase difícil de você depois para frente passar. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que buscar dinheiro no mercado. Muito bem, essa é a opinião do presidente, do candidato à presidência André Luiz Oliveira, sobre a SAF. Ele é favorável ao Corinthians se transformar numa SAF. É favorável ao Corinthians se transformar numa SAF. O Augusto Melo também deu entrevista para a CNN, já tinha falado aqui no canal do Cereto, e ele fala sobre esta possibilidade do Corinthians se transformar na empresa ou não. Perguntas importantes sobre uma temática sempre presente aqui no CNN Esportes S.A. Qual que é a sua visão sobre a lei da SAF e, como presidente do Corinthians, o senhor acredita que o Corinthians possa algum dia ser uma SAF? Muito se fala numa SAF de capital aberto, com a participação do torcedor, com o torcedor podendo comprar ações do Corinthians, como o caso do Manchester United. Como é que o senhor vê essa legislação e como é que o senhor acredita que o Corinthians pode se enquadrar nela? Eu, como um dos 37 milhões de torcedores, João, sou completamente contra a SAF. Gostaria muito de poder ter algumas ações futuramente em relação ao Corinthians, mas eu, na minha gestão e como presidente e como torcedor, sou totalmente contra a SAF. Candidato, outro. Então, um é totalmente contra, e o Augusto Melo já tinha falado aqui na live do Cereto a respeito. O outro é a favor, né? Desde que haja um estudo para que isso aconteça. E você, é contra ou a favor o Corinthians se transformar numa SAF, numa Sociedade Anônima de Futebol, o Corinthians se transformar numa empresa, né? O Corinthians teria que ter um dono, né? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. O Cruzeiro, por exemplo, se transformou numa SAF, o Bahia se transformou numa SAF. Muita gente pergunta sobre esse tema. E se o Corinthians se transformasse numa SAF, uma Sociedade Anônima de Futebol, Corinthians S.A., por exemplo, como seria, né? Então, os candidatos estão falando a respeito do tema e eu gostaria que você também falasse a respeito e deixasse aqui o seu comentário. Inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença.
Faça a sua inscrição no canal do Cereto e me acompanhe nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter. Ah, e seja também membro do canal do Cereto, clube de membros do canal, tá? Porque você pode ter benefícios nas lives e também benefícios no clube de membros do canal do Cereto, no grupo de WhatsApp, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.